Então, oficialmente, cumprimento a todos, nesse que é o último encontro dessa série de apresentações que traduzem mais ou menos as tendências e especulações e interesses de cada um dos componentes da linha de pesquisa Literatura, Sociedade e História da Literatura. Essas gravações, elas são depois disponibilizadas no canal do YouTube do programa, tanto quanto eu sei. E eu tenho a impressão que o próprio Antônio manda para vocês o link para vocês também, antes mesmo de estarem disponíveis as gravações, poderem ter acesso a elas, sobretudo os que, os que não puderam estar aqui presentes, né? Então, ainda tem gente entrando. Então, isso aí eu acho que é uma providência interessante a gente gravar. Se vocês lembram, na época da pandemia, que as aulas eram todas pelo método remoto, estávamos bem acostumados a fazer isso. Agora eu já perdi um pouco do traquejo, como deu para ver, né? Porque eu não estava achando ali onde gravar. Tudo bem, Isabela? Tudo, professora. Oi, Então, seja Cristina. bem-vinda. Obrigada. Bom, então, como eu estava dizendo, nós vamos fazer assim, depois vocês parecem que tem que fazer um trabalho comentando uma das falas e relacionando aos seus trabalhos finais, que podem ser teses ou dissertações, né? Então, aí é uma outra etapa. E aí é mais com o próprio Antônio. Como eu disse, o Antônio não está aqui hoje e não está nem em Porto Alegre, ele está em Belo Horizonte, porque ele foi participar de uma banca, então me passou essa tarefa de também gravar e coordenar os trabalhos. Vamos ver se eu dou conta do recado. Bom, podemos começar então para valer. A gravação já está rolando, mas vamos começar então. Bom, o tema, então, o tema do artigo, do capítulo do Walter Mignolo é a questão decolonial, uma espécie de manifesto em prol dessa perspectiva, que não é só uma questão teórica, é também um modo de ver a história, a sociedade e a produção cultural. Isso está, como disse, né, num conjunto de ensaios, e eu destaquei esse para nós conversarmos. Tem mensagem ali no chat. Vamos ver aqui. Tá, ok. Então tá. Então, essa perspectiva, eu resolvi começar justamente para a gente conceituar, né? Conceituar de uma forma bastante simples, até porque a ideia não é realmente complicar nada. Eu vou repetir aqui para vocês um conceito do do Márcio Seligman Silva, que fez a revista da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, ela fez uma matéria com alguns termos chaves da pesquisa vamos dizer assim, já nessa terceira década do século XX, antropoceno e coisas assim, né? Crise ambiental, e uma desses termos é o decolonial, e o Seligman Silva, o Márcio, define assim, que eu leio para vocês, estará gravado aqui para a eternidade. Refere-se ao processo de desconstrução de estruturas de poder, conhecimento e cultura que foram estabelecidas durante o colonialismo e continuam a influenciar as sociedades contemporâneas. De acordo com essa perspectiva, o pensamento teológico colonial impõe um modelo único de história e sociedade, o europeu, que oprime os outros tipos de existência no planeta. A decolonialidade é a luta pela superação da estrutura colonial e a libertação de outras epistemologias e formas de vida. Muito bem. Então, aqui, esmiuçando um pouco o que ele quer dizer. Em primeiro lugar, ele está definindo o decolonial em contraposição ao colonial. E nós poderíamos dizer, indiretamente, também opondo a um conceito que teve uma vigência até recentemente, que é o pós-colonial. Então, o colonial vai se referir justamente a essa cultura de ocupação do pensamento europeu, do modo de colonização da Europa sobre a América e também dos valores que vieram juntos com
vamos dizer assim, esse processo de ocupação, a gente chama até de colonização de um certo espaço numa certa época, né? A própria divisão da história da literatura brasileira e da história brasileira leva em conta o chamado período colonial, e pensando justamente nesse modelo de ocupação de um certo território por uma civilização, no caso, a civilização portuguesa, a cultura portuguesa, a língua portuguesa, o mundo português, que, vamos dizer assim, deram a tônica principal do nosso modo de ser, seja em termos linguísticos, seja em termos comportamentais, de organização da sociedade, etc. Isso é o colonial, que tem sempre um caráter de dominação política de uma área, de uma região, de um país sobre outro. O colonial existe também nessa relação de hegemonia de um grupo sobre o outro, um grupo político, que é também um grupo geográfico, no caso Portugal sobre o Brasil. Então, o período colonial ele vai se opor, inclusive na nossa história, ao processo de independência, separação política, separação também assim em termos educacionais, em termos de outras instituições, mas principalmente uma ruptura em termos de construção de uma sociedade em detrimento da outra. Então, o colonial ele vai definir um recorte, sobretudo histórico, mas é um recorte histórico que traz consigo uma ideologia, uma língua, uma forma de vida. O conceito de pós-colonial, ele vem, vamos dizer assim, como uma etapa posterior. Ele vai aparecer numa etapa posterior, na medida em que ele vai coincidir, ele vai, vamos dizer assim, se completar, ele vai se articular a ideia do colonial. Então, o pós-colonial vai aparecer nas ciências humanas vinculado aos processos de independência, sobretudo no final, nas últimas décadas do século XX, é quando esse termo aparece nas ciências humanas. Vão ser consideradas sociedades pós-coloniais aquelas que alcançaram a sua emancipação desde então. O conceito funcionou um certo tempo, inclusive a propósito dos países africanos que foram se emancipando dos colonizadores, a França, sobretudo, a Inglaterra e Portugal, né? Então, por exemplo, a emancipação de Angola, de Moçambique, vão ser entendidas como uma organização já, um funcionamento pós-colonial diante dessas condições históricas que essas regiões viviam até então. Então, o corte do colonial para o pós-colonial é dado pela noção de autonomia política, de independência, de separação, enfim, de constituição de uma nação nacional, né? De uma nação com autonomia política. Eu quero chamar a atenção o seguinte, quer dizer, quando no início do século XXI, por exemplo, no final do século XIX, se discutiu o colonial e o pós-colonial, nós tínhamos assim dois momentos. Não, a América Latina, por exemplo, viveu o pós-colonial no século XIX ainda, né? Quer dizer, nós era uma sociedade pós-colonial ainda quando essas outras regiões da África, sobretudo, estavam sendo ocupadas, digamos assim, o início da ocupação. Como nós sabemos, Portugal se interessou pelas colônias chamadas províncias ultramarinas depois da emancipação do Brasil, né? Então, seria regiões como Angola, por exemplo, ainda viveriam o período colonial e o Brasil já o pós-colonial. Não sei se eu tenho. Tá, tem gente na sala de espera. É que foi lá para cima, não estava enxergando. E me perdoe. Tá. Então, entraram. Ok. Muito bem. Então, esse conceito é um conceito, o do pós-colonial, é um conceito historicista. E dá justamente essa ideia de continuidade. Aqui o Márcio Seligman está se opondo. Ele está dizendo que não se trata mais de pensar a questão numa perspectiva teleológica colonial,
mas de romper com essa, vamos dizer assim, com esse posicionamento, com essa noção de que as coisas têm uma articulação entre elas, elas vão tendo continuidade, vão tendo sequência ao longo do tempo, né? O colonial sucede o pós-colonial e muito bem, maravilha. Bom, a noção de decolonial vai surgir, vamos dizer assim, como oposição justamente a essa ideia do pós. Vocês sabem que esse conceito mesmo de pós-colonial, pós-moderno, pós o que quer que seja, mas não pós-graduação, ele significa justamente essa ideia de que uma coisa vem depois da outra, né? E, portanto, não há uma ideia de ruptura, de mudança radical. Por isso, ele foi realmente deixado de lado. Ele foi questionado, inclusive. Hoje, ele é, vamos dizer assim, está presente em alguns momentos, em bibliografias que já têm um certo tempo, mas que já não têm a sua, vamos dizer assim, já não aceitam, não obtêm consenso, não são aceitos consensualmente. É curioso que nós temos uma disciplina na literatura portuguesa que chama literatura colonial e pós-colonial, né? Quer dizer, ela data realmente desse período em que o termo decolonial ainda não vigorava. E hoje, certamente, a disciplina precisa ser ressignificada, digamos assim, para usar um termo muito bom aí presente. Vamos ver se não tem mais ninguém, porque não é sempre que eu enxergo. Muito bem. Então, o decolonial ele vai aparecer justamente nesse processo de questionamento de uma, vamos dizer assim, de uma forma de ver a questão do colonialismo, de uma parte, e de outra de ruptura com uma perspectiva historicista, de ver o mundo em transformação num sentido sempre teleológico, ou seja, progressivo, no sentido de uma terminalidade qualquer, né? Nesse sentido que o Márcio está se colocando, está se expressando. Ele vai usar outro termo também importante vamos dizer assim, nesse conceito sintético que ele oferece, é a ideia de desconstrução das estruturas do poder, né? Quer dizer, não se trata apenas de entender uma certa contingência social como boa, má, bem organizada, mas também de se opor a algo que foi organizado no sentido de estabelecer hegemonias, determinadas hegemonias, seja de língua, seja de cultura, seja de conhecimento e assim por diante, né? Então, esse é outro aspecto importante na concepção do decolonial, a ideia de desconstrução, mais adiante ele vai falar também em ruptura, né? Ele vai chamar atenção, inclusive, para essa, vou citar aqui a frase final da exposição dele, desse sumário que ele faz, a decolonialidade é a luta pela superação da estrutura colonial e a libertação de outras epistemologias e formas de vida. Vocês vejam que tem uma ambição bastante grande nesse conceito, né? Porque ele não é apenas um conceito instrumental para eu pensar a cultura, mas ele tem embutido nele um projeto político, né? Que é justamente um projeto de libertação, né? Libertação é uma libertação, inclusive, de uma forma de pensar. Às vezes, né, quando nós tivemos as emancipações políticas, elas não corresponderam a uma nova forma de pensar. Elas mantiveram os formatos tradicionais. E é nesse sentido que na história brasileira nós vamos ter também esse predomínio do branco sobre as outras raças, da língua portuguesa sobre as outras línguas, e assim por diante, né? Fora as diferenças de gênero e etc. Bom, esse termo decolonial às vezes vai aparecer como descolonial. Eu tenho a impressão que na bibliografia portuguesa ele já aparece como descolonial. Bom, isso é sutileza. Mas há um outro conceito que também está aparecendo, que eu quero chamar a atenção, que se contrapõe tanto ao colonial, pós-colonial, quanto ao decolonial, que é o contracolonial. Vocês vejam que os prefixos vão se somando aqui. E eu vou, só a título de esclarecimento, uma vez que o nosso texto Mignolo fala decolonial, mas a título de esclarecimento, apresentar a definição que o Antônio Bispo fez a propósito contracolonial. Acredito que vocês conheçam esse nome, é um pensador quilombola vinculado profundamente à cultura afro-brasileira, né?
Então, ele diz o seguinte, de uma forma até bastante coloquial, né, ao contrário da formulação do Março, que vamos dizer assim, de um filósofo, aqui nós temos um filósofo se expressando de uma forma bastante colonial. Desculpe, bastante coloquial. Dizer, se você foi colonizado e isso te incomoda, você vai precisar lutar para se descolonizar e descolonizar os seus. Isso é a função da decolonialidade. Eu sou quilombola, diz ele. Eu não fui colonizado, porque se eu tivesse sido colonizado, eu seria um negro incluído na sociedade brasileira. Então, no meu caso, eu tenho que contracolonizar, contrariar o colonialismo. O colonialismo está aí vivente, cada vez mais sofisticado. Vocês vejam o seguinte, quer dizer, ele está propondo um conceito que tem a ver com a experiência, com a vivência do próprio formulador do conceito, quer dizer, ele está colocando esse conceito a partir do seu lugar como sujeito, né? Então, eu não fui colonizado, eu não pertenço a uma cultura que provém do mundo colonial, que me integrou no mundo colonial, da qual eu preciso me libertar. Eu já estou numa outra cultura, que é o caso dele, como quilombola. Então, nós poderíamos dizer assim, nós que estamos, vamos dizer assim, numa sociedade que é colonial, que ela vive a colonialidade por várias instituições às quais nós nos integramos, nós precisamos pensar dentro de uma perspectiva decolonial, desconstruindo conceitos e buscando, então, novas formas de compreensão da realidade. Talvez alguma de nós, possa se julgar contra-colonial, mas é preciso levar em conta o modo como o Antônio Bispo está formulando essa ideia. Eu ainda reproduzo um trecho dele. Dá licença, aqui. Diz ele o seguinte, estou brigando aqui com esse sininho. O contracolonialismo é simples, e você querer me colonizar e eu não aceitar que você me colonize e eu me defender, né? Desculpe, eu li mal, vou ler de novo. O contracolonialismo é simples. É você querer me colonizar e eu não aceitar que você me colonize, é eu me defender. O contracolonialismo é um modo de vida diferente do colonialismo. O contracolonialismo praticado pelos africanos vem desde a África. É um modo de vida que ninguém tinha nomeado. Podemos falar do modo de vida indígena, do modo de vida quilombola, do modo de vida banto, do modo de vida iorubá. Seria simples dizer assim. Mas se dissermos assim, não enfraquecemos o colonialismo. Trouxemos a palavra contra-colonialismo para enfraquecer o colonialismo. Já que o referencial de um extremo é o outro, tomamos o próprio colonialismo, criamos um antídoto. Estamos tirando o veneno do colonialismo para transformá-lo em antídoto contra ele próprio. Então, isso é o modo como ele vai formular que tem um sentido assim de uma luta política, né? E uma luta que vai evitar uma fragmentação cultural e vai dar, vamos dizer assim, o peso justamente para aquele que não está integrado, aceita num universo colonial. O Ayrton Krenak recentemente fez também uma palestra sobre isso e associou também a cultura indígena do qual ele provém, ok? Bom, isso posto, esse termo decolonial, oposto à ideia de colonial e pós-colonial de uma parte e de outra, interagindo com a ideia do contracolonial, isso posto, eu gostaria de voltar àquilo que nós podemos colocar em termos históricos, de onde vem a reflexão sobre o decolonial. E aí tem um nome que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, embora seja um autor já do século XXI, que é Aníbal Quijano, pensador peruano que escreveu sobre isso, e, inclusive, é um dos autores no livro de onde eu extraí o texto do Walter Mignolo. Foi o Quijano vamos dizer assim, que formulou de uma maneira bastante evidente, bastante consistente, digamos assim, essa ideia de colonialidade que ele associa a um exercício do poder. Ele vai falar de colonialidade do poder, essa é a expressão que ele usa. E eu
especifico o sentido também, citando o autor, né? Colonialidade do poder é um conceito que se refere à constituição de um poder mundial eurocentrado, capitalista e moderno, a partir da ideia de raça. A ideia de raça foi biologicamente imaginada para para naturalizar a inferioridade dos colonizados em relação aos colonizadores. A formulação do Quijano, ela é inovadora na medida em que ela vai associar a questão da modernidade, do capitalismo e do eurocentrismo à noção de raça. Agora é mais ou menos consenso essa noção. Ela teve um impacto muito rápido, inclusive, no pensamento latino-americano, justamente porque ela vai corresponder a uma experiência que se tem, né? Uma experiência de colonização da América que se estabeleceu a partir justamente dessas segmentações raciais, do estabelecimento da supremacia europeia, da supremacia branca, que a gente ainda vê disputada em situações de uma política de direito, uma política reacionária, né? Quer dizer, o supremacismo do branco está sempre sendo manifesto em situações típicas de domínio de grupos vinculados a, a um pensamento autoritário ou a um pensamento conservador. O novo do pensamento do Quijano é justamente essa questão de pensar, de um lado, o processo de segmentação das raças e de denominação das raças, a raça branca, a raça negra, a raça amarela, para estabelecer clivagens e, ao mesmo tempo, hierarquias. Esse é o ponto fundamental. E isso sendo, conforme ele diz, o fundamento não apenas de uma divisão racial, mas também da divisão do trabalho, que é um conceito, inclusive, do marxismo, que aqui faz sentido, e da ascensão do capitalismo e da ideia de modernidade. Então, no pensamento do Quijano, não se trata apenas de criticar a ideia da modernidade como uma forma de, vamos dizer assim, de submissão de grupos humanos, como pretende a escola de Frankfurt, mas também associá-la ao processo do racismo, né? Quer dizer, o fundamento é o racismo. É interessante também que ele vai aproximar vamos dizer assim, essa construção da colonialidade do poder ao fato histórico da ocupação da América, da existência da América. Isso também é novo porque vocês veem o seguinte: em primeiro lugar, a modernidade, esse conceito de modernidade, que se vê tão, né, vários sistemas filosóficos, ele dificilmente foi relacionado até esse grupo que pertence ao Quijano, que pertence ao Mignolo, foi associado à ocupação da América. A América sempre, até do ponto de vista da historiografia, ela é vista secundariamente como subalterna a uma história europeia. E, na realidade, na percepção do Quijano, ela é central, ela não é subalterna, não é uma consequência do capitalismo e da modernidade, mas sim ela é a razão de ser do capitalismo. E essa ocupação da América vai se fazer justamente por meio dessa, vamos dizer assim, dessa concepção eurocêntrica a propósito da constituição racial dos habitantes locais, dos escravizados e também de um pensamento que vai justificar vamos dizer assim, essas segmentações e valores, né? Quer dizer, são valores que vão conferir aos grupos europeus, ao pensamento europeu, à forma de ser europeia, vão conferir superioridade. E os demais vão ficar dependentes. A dependência vem daí. Também a própria história americana, então, vai ser vista como ou anacrônica ou dependente a partir dessa noção de colonialidade do poder. Vou citar para vocês mais dois trechinhos a propósito disso, que diz o seguinte: a colonialidade do poder impõe ordens hierárquicas raciais, políticas e sociais que valorizam certos povos e sociedades e privam outros. Esse sistema desembocou em exclusões sociais reproduzidas no sistema de produção capitalista e nos de controle social.
Muito bem. Eu acho que mais ou menos o trecho aqui que eu estou lendo complementa o que eu estava dizendo, quer dizer. Também é importante aqui pensar justamente essa questão do lugar da América na história do Ocidente, na história do capitalismo, né? Então, eu vou citar mais um trecho a propósito disso, em que ele diz: embora a modernidade seja certamente um fenômeno europeu, ela foi forjada e é constitutiva do que. Só um pouquinho, gente, vou ler de novo. Vamos ver. Deu. Acho que deu. Acho que as pessoas às vezes caem, mas como a lista é grande aqui do lado, nem sempre dá para identificar. Então, se vocês perceberem que eu deixei alguém do lado de fora, me avisem, por favor. Então, vou retomar a fala que ficou, a citação que ficou truncada. Embora, diz aqui, embora a modernidade seja certamente um fenômeno europeu, ela foi forjada e é constitutiva do que Henrique Dussel chamou de a invenção das Américas, ou a colonização das Américas a partir de 1492. A colonialidade do poder revela o lado oculto da modernidade e do sistema moderno colonial mundo capitalista. Depois eu vou voltar a essa ideia do lado oculto da modernidade, porque é um termo que o Walter Mignolo emprega. Bom, essa porta aqui bate, hein? Bom, então, a propósito dessa questão do decolonial, é preciso pensar essa relação entre raça e eurocentrismo. E eu leio também de novo aqui o autor que eu estou me referindo, que é o Aníbal Quijano, direto ou indiretamente. Vamos ver se não ficou ninguém lá para cima. Seguinte, então, voltando a essa noção de raça, como eu disse aqui, há alguns conceitos que já estão bastante integrados na forma que a gente está entendendo a cultura contemporânea, o mundo americano, mas eles são o fundamento de uma noção de decolonial. Então, vamos voltar a isso, a ideia de raça, né? A ideia de raça é uma categoria mental da modernidade. Essa é uma formulação fundamental para o pensamento decolonial. Que a modernidade está vinculada à ideia de raça, não mais a questão só do capital, do acúmulo, da propriedade e das grandes descobertas e tudo isso, né? Quer dizer, então, o elemento organizador desse pensamento é o racismo. Então, a ideia de raça é uma categoria mental da modernidade construída pelos europeus no contexto da dominação colonial da América, com o objetivo de diferenciar conquistadores e conquistados, criando identidades hierárquicas, lugares e papéis sociais que passam a ser regidos por uma relação de dominação. Mais ou menos sintetizando o que eu vinha colocando aqui. Ainda nesse sentido, diz o Aníbal Quijano: todo um mundo privilegiado que se imagina ainda, autoproduzido e autoprojetado por seres de raça superior, por excelência, por definição, são os únicos realmente dotados da capacidade de obter essas conquistas. Desse modo, daí em diante, a dependência histórico-cultural da América Latina não seria mais somente uma marca da materialidade das relações sociais, mas sim, sobretudo, das novas relações subjetivas e intersubjetivas com a nova entidade chamada Europa Ocidental e a de seus descendentes e portadores, onde quer que fossem e estivessem. Então, essa ideia do privilégio vinculado a uma certa cultura, a uma certa forma de construção da divisão, inclusive geográfica, do mundo, e que determina uma relação de dependência ou também de dominante e dominado, né? Não é preciso insistir nessa, vamos dizer assim, no modo como o próprio pensamento eurocêntrico vendeu a ideia de superioridade do mundo europeu, ou do mundo do hemisfério norte, se a gente atualiza um pouco essa noção, né? O eurocentrismo não precisa ser necessariamente o que se passa na Europa, pode ser
em Porto Alegre. Se a gente examinar a própria divisão geográfica da cidade, nós vamos encontrar isso, essas diferenças entre o superior e o inferior, entre o marginal e o central, entre quem vai para a cadeia e quem apenas comete crimes sem punição qualquer. Então, essa é a nossa realidade também. Nós não podemos pensar assim, a América como algo homogêneo, subalterno, e a Europa como algo também homogêneo, mas dominante. Não, dentro de cada um desses contextos, essas contradições vão aparecer e vão reproduzir essas segmentações, divisões e lutas pelo domínio, vamos dizer assim, da sociedade e da economia. Não à toa, não é à toa que o imigrante é esse elemento tão perturbador hoje na constituição das sociedades modernas, né? Vamos ver se eu consigo botar ela em dentro da sala. Não, é um pouquinho. Cristine, se tu tiver acesso a letras na rede, diz para Ellen que o nome dela não aparece aqui para pedindo entrada. Pode deixar. Ok, obrigada. Então, eu acho que esses conceitos são conceitos que vocês conhecem, não são nada inovadores. No momento foram inovadores, são importantes, mas representam não apenas o domínio de algum conceito em detrimento de outro, mas uma forma de reflexão, uma forma, inclusive, de interpretação da cultura, da produção cultural e do nosso próprio lugar no mundo, como vivendo esse universo ao mesmo tempo da dominação, na perspectiva do dominador e do dominado, do subalterno e do superior. Bom, eu gostaria de colocar agora, fazer um rápido apanhado sobre o Walter Mignolo e aí passar para a Cristine a exposição. Mas eu vou lá. Bom, o Walter Mignolo, ele vamos dizer assim, ele pertence a esse grupo de pensadores ao qual me referi. Ele é um autor nascido na Argentina, que migrou para os Estados Unidos, lá construiu uma carreira literária. Ainda, eu acho que foi ao final dos anos 90, ele escreveu um livro que, vamos dizer assim, a porta de entrada dele no pensamento e na cultura intelectual da decolonialidade, desse contexto da decolonialidade, que ele chamou o lado oculto da Renascença, o escuro, o obscuro da Renascença. Em livro, ele tem um artigo que trata disso, que ele publicou em 1992, depois, em 1998, ele denominou, da mesma maneira, o lado oculto da Renascimento, o livro que ele publicou e que tem o subtítulo Letramento, Territorialidade e Colonização. Esse livro é muito interessante porque ele começa a pensar justamente o lado negativo, o lado escuro, o lado oculto da Renascença, não apenas pela crítica à modernidade e ao capitalismo, mas ao processo de alfabetização e transmissão da língua espanhola, porque o foco dele é o espanhol no México, na América Central, nessa região que é hoje o México e na cultura asteca, sobretudo asteca e maia. Então, ele vai mostrar o processo, como se deu essa colonização, não apenas em termos de dilapidação da natureza, de transferência de bens, de matéria-prima para a Europa, mas também na dominação que se faz por meio da transmissão da cultura, que é a imposição de uma língua e de uma gramática, né? Então, ele chama atenção muito para a questão da construção das gramáticas das línguas modernas, justamente nesse período, no século XVI, quando, então, vai se dar também a participação, a influência dos jesuítas, sobretudo na alfabetização, no letramento, enfim, na educação dos indígenas americanos.
Ele examina a questão lá no México, sobretudo em relação aos astecas, mas não é difícil a gente fazer uma transposição para a própria história do Brasil no século XVI, quando os jesuítas vão estar aqui, que vão se ocupar justamente da educação e vamos dizer assim, da dominação dos povos indígenas, que vão ter que ser catequizados, vão ter que ser ajustados aos interesses do grupo dominante. E, nesse momento, os jesuítas são uma espécie de instrumento justamente do processo de colonização da América. Eles vamos dizer assim, da superação dessa barbárie original, da concepção dos próprios jesuítas pela civilização cristã, né? Compete justamente não apenas a aprendizagem da língua portuguesa, mas principalmente da introjeção de um mundo, de uma teologia cristã. Então, associa-se isso, inclusive, a um processo de codificação das línguas indígenas, do uso de uma língua, né, uma língua chamada língua geral, como forma de comunicação entre os indígenas e os jesuítas, até a aprendizagem da língua portuguesa. Isso o Mignolo vai examinar dentro da língua espanhola, a propósito da língua espanhola e a educação dos indígenas, no caso, os astecas. Bom, eu quero chamar a atenção o seguinte também, a propósito da questão decolonial, não apenas do miolo, porque agora nós vamos passar para o miolo. É que nós trabalharmos com a questão do decolonial vai significar também a incorporação de uma metodologia de trabalho, né? Quer dizer, é preciso incorporar uma forma de identificação daquelas rupturas de que vai falar, da desconstrução de que fala o Márcio Seligman naquele primeiro trecho que eu apresentei, né? Quer dizer, então, isso nós vamos ter em dois sentidos. Em relação à atualidade, nós vamos assim, privilegiar a identificação de segmentos da cultura contemporânea que vão ter lugar no contraste que estabelecem com a cultura dominante, né? Quer dizer, isso nós podemos ver de várias maneiras. O usual é valorizar a literatura indígena, ou a produção oral indígena, ou as manifestações afro-brasileiras, a dança, a música. Mas eu gostaria de chamar a atenção também para o modo como nós podemos olhar retrospectivamente a nossa, vamos dizer assim, a nossa literatura, porque seria muito, vamos dizer assim, muito pouco produtivo do ponto de vista metodológico, mas também do ponto de vista teórico, nós só associarmos o decolonial à produção mais atual, como muitas vezes acontece, né? Quer dizer, se eu vou a congressos de literatura, é muito usual a gente verificar isso, né? Um grande número de exposições sobre livros de autoras mulheres, né? De temas ligados ao gênero, não apenas feminino, mas a produção de grupos LGBT e também a produção afro-brasileira, né? Quer dizer, são segmentos que ainda não ocupam, não têm lugar de poder dentro da sociedade, mas têm uma produção literária, cultural muito fértil, né? Muito abundante. Isso é bastante frequente, né? Mas seria, vamos dizer assim, um conceito, me parece, improdutivo se ele pudesse ser validado apenas por aquilo que está sendo publicado agora, e não nos permitisse um olhar retrospectivo sobre pelo menos a nossa literatura, que é o que a gente conhece melhor. Não vou falar de outras manifestações culturais, poderia ser, né? Mas é muito importante a gente já identificar, dentro desse passado, que é a nossa história, os veios da ruptura, vamos dizer assim, um momento em que esses autores, mesmo às vezes fazendo parte dos grupos dominantes, escapou ou foram capazes de identificar algo que fugisse à norma vigente. É nesse sentido que realmente a Ellen não está conseguindo, né?
Nesse sentido, eu vou trazer para vocês, eu vou compartilhar rapidamente 2 trechos, eu espero que isso seja, vamos ver se está certo, porque, como eu disse, esse é o aplicativo do Antônio. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Pá, pá, pá. Por aqui um pouquinho, gente. Então, eu pergunto para vocês estão enxergando aqui Sim. um texto? Estamos. Tudo bem. Eu vou deixar ele nesse formato, não vou colocar, vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo colocar em formato de slide, né? Acho que fica melhor assim, né? Esse trecho, ele foi extraído das cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga. A gente costuma conhecer o Gonzaga pelos versos que formam a Marília de Dirceu, né? O Gonzaga é o Dirceu, né? Participou da Conjuração Mineira, acabou preso, foi parar lá em Moçambique, foi exilado em Moçambique. E lá ele teve uma trajetória diferente. Enquanto ele residiu em Ouro Preto, há uma controvérsia se ele nasceu no Portugal e veio para o Brasil, se ele nasceu no Brasil, foi para Portugal para estudar, se formou na Universidade de Coimbra, depois voltou, mas não vem ao caso. O que interessa é que ele, nos anos 1780, ele tinha uma posição dentro da administração portuguesa em Vila Rica, hoje Ouro Preto. E lá, pelas tantas, ele vai fazer uma troca de cartas públicas, né, com o Cláudio Manuel da Costa. Ele vai assumir um pseudônimo e vai conferir ao Cláudio outro pseudônimo, que é o Doroteu. E essas cartas, que são escritas de um para o outro, elas têm uma circulação manuscrita, porque o Brasil não tinha imprensa, era proibida a imprensa, mas que circulavam. As pessoas faziam cópia, inclusive penduravam em postes e tal, uma prática do século XVIII como forma de divulgar o que tinha a dizer. É um conjunto de várias cartas. Há algumas que são efetivamente do Gonzaga, outras que há uma discussão se foram póstumas, se foram atribuídas, são dele. Não é o caso também, eu só estou situando. Essa é uma das primeiras cartas em que ele vai criticar o objetivo das cartas chilenas. Ele cria uma república imaginária que ele chama de Chile, e ali ele usa como pretexto, é usado como pretexto para criticar o comportamento do governador-geral, que ele vai considerar corrupto, autoritário, enfim, ele vai dar todos os atributos de um mau administrador para esse senhor. E vai comentar isso nessas cartas dirigidas ao Cláudio Manuel da Costa. Esse é um trecho de uma delas, que eu vou ler aqui para vocês e depois fazer um rápido comentário. Diz ele, são 2 páginas, então vou virar a página depois, quando terminar a última linha. Não perde Doroteu a pobre aldeia os soberbos palácios, nem a corte pode também sofrer as toscas choças. Pode haver de suprir o nosso chefe de obras meditadas as despesas, consome do Senado os rendimentos e passa a maltratar ao triste povo com essas nunca usadas violências. Bom, nessa primeira parte aqui, ele está criticando que o seu chefe está fazendo despesas desmesuradas, né? E ele vai consumindo os rendimentos da região, da cidade. Não é uma cidade, é um pobre, como ele diz ali, uma pobre aldeia. E, ao mesmo tempo, vai maltratando o povo com essas violências que ele vai narrar aqui. Isso ele vai narrar a propósito, sobretudo, da construção de uma prisão, que ele vai dizer, vai estar se gastando uma fortuna e está se violentando as pessoas. Aqui ele vai falar justamente dos trabalhadores. Então ele vai descrever, quer cópia de forçados que trabalhem sem outro algum jornal mais que o sustento, e manda um bom cabo que lhe traga a quantos quilombolas se apanharem em duras gargalheiras. Voa o cabo, agarra um e outro, e num instante enche a cadeia de alentados negros. Não se contenta o cabo com trazer-lhes os negros que têm culpas, prende e manda também
e manda. Também nas grandes levas os escravos que não têm mais delitos que fugirem às fomes e aos castigos que padecem no poder de senhores desumanos. Ao bando dos cativos se acrescentam muitos pretos já livres e outros homens da raça do país e da europeia que, diz ao grande chefe, são vadios que perturbam dos povos o sossego. Bom, então, aqui na primeira parte, como eu disse, ele vai apresentar esse comportamento autoritário e perdulário do chefe, e depois ele vai chamar atenção para o fato de que estão sendo usados como operários, digamos assim, os forçados, os prisioneiros, né, que são também os quilombolas, aqui dá quilombotas, mas é um modo como aparece no texto original, os quilombolas, aqueles que tentaram fugir, são apanhados e são presos em duras gargalheiras. Eu não sei se vocês lembram, tem até algumas imagens desse instrumento de tortura que os portugueses usavam, que prendiam os escravizados pelo pescoço, né? Então, ele vai enchendo a cadeia para justamente trabalhar para a construção dessa prisão, essas pessoas, mas também não só, né? Ele manda prender os escravos, cujos delitos foi, segundo ele, não mais que fugirem às fomes e aos castigos que padecem no poder de senhores desumanos. Inclusive, ele se socorre de homens livres, pretos e outros da raça do país ou europeia, porque são vadios, e assim ele vai explorando essas pessoas. O que eu quero chamar a atenção aqui, esse é um trecho, todas as cartas chilenas poderiam ser usadas como exemplo, mas esse exemplo aqui é muito bom, porque ele mostra a denúncia do tipo de escravismo praticado no Brasil, não só do escravismo, da exploração do escravizado, mas, sobretudo, da violência exercida contra essas pessoas, o que não é muito comum de encontrar, eu diria assim, é extremamente raro de encontrarmos na produção literária do período colonial brasileiro, né? Então, o Tomás Antônio Gonzaga, ele percebe o modo como são tratados os escravizados de uma forma violenta e com o qual ele não concorda, e dá um testemunho importante. Eu colocaria esse trecho assim como uma marca justamente de um autor normalmente considerado canônico pela poesia lírica, mas que na realidade é também um homem atento que vai trazer para o conhecimento do quem o lê esse universo do escravizado, que não é um universo dele nem dos seus leitores, mas que ele está aqui apresentando. Eu trouxe aqui ainda um trechinho do outro autor, que Pior já que é não do está início. aparecendo. Não está aparecendo? Não, não está. Já quando a senhora trocou de página, já não estava É, aparecendo. Eu não quis interromper, mas. pois é, curioso, né? Porque está aqui, você está compartilhando a tela. É, mas eu acho que quando a senhora botou para apresentar a slide, ele já Então tá, vamos não ver aqui de mudou as novo. Então páginas. vamos de novo. Então aqui a primeira tela que eu li, enxergam? Essa sim. E essa aqui. Agora sim. Então. Acho que a senhora não pode colocar como apresentar Pois é, para. não pode ser É, é. como slide como apresentação de PowerPoint. Bom, aqui foi que eu li há pouco, então vocês podem, se quiserem, dar mais uma lida. Mas eu vou, para não atrasar, vou passar para o Teixeira e Souza, que é um autor que atuou no Brasil por volta de 1840. Ele é conhecido, sobretudo, por um romance chamado Filho do Pescador, que alguns consideram o primeiro romance brasileiro, parari, parará. O que é importante e interessante a propósito do Teixeira e Souza é que, bom, em primeiro lugar, ele era afro-brasileiro. Em segundo lugar, que ele tem uma obra muito, vamos dizer assim, uma obra bastante volumosa e que é muito desconhecida. E na obra dele é muito frequente nós encontrarmos justamente a presença desses conflitos raciais que ele denuncia. E ele tem um poema épico chamado A Independência do Brasil, que são 2 volumes, é imenso, mas que vai narrar a independência do Brasil, o papel de Dom Pedro I, mas que ele aproveita num dado momento para falar das emancipações na América.
Ele vai falar da emancipação dos Estados Unidos, separação das 13 colônias, vai elogiar, inclusive, os líderes desse movimento, que na época, no século XIX, eram, assim, realmente heróis para aqueles que também queriam participar, quer dizer, queriam liderar separações políticas em relação à Europa. Mas vai destacar, sobretudo, o evento, o movimento que acontece no Haiti. O Haiti, ele teve um movimento de emancipação diferenciado. Primeiro, ele foi liderado por escravizados e libertos que tomaram o poder e que, vamos dizer assim, se valeram, sobretudo, dos princípios da Declaração dos Direitos Humanos dos franceses. O Haiti, na época, era parte da colônia espanhola, era uma região rica justamente no cultivo da cana-de-açúcar e tinha uma população negra muito grande. Há um movimento de emancipação que é bem sucedido, mas que, como foi movido por escravizados, principalmente, ele foi considerado um grande perigo para as demais nações, o Brasil principalmente, porque se queria a emancipação política, mas não motivada, não liderada pelos escravizados. Esses iam continuar como eram, escravizados. Não tinha, a Constituição brasileira do período do Império não eram nem cidadãos. Brasileiros eram homens livres, portanto, escravizados não eram cidadãos. E o Teixeira e Souza, então, vai chamar atenção justamente para esse movimento do Haiti que não era, vamos dizer assim, valorizado e que depois foi, de certa forma, esquecido pela historiografia da América, em particular, a sua repercussão nos demais países, como, por exemplo, o Brasil. Então, eu vou ler só esse trechinho, né, quando ele diz, são várias estrofes, eu selecionei só uma, que ele diz, é outra ilha, o Haiti, muito celebrada, fértil seu clima, doce e prazenteiro, por Colombo, espanhola foi chamada, quando nela aportara aventureiro. Depois foi São Domingos nomeada, nela habitara o europeu primeiro. Foi mais célebre depois por seus bravos, heróicos cidadãos, dantes escravos. Esses dois versos aqui são muito importantes, porque justamente ele está celebrando esses cidadãos que foram escravizados e que hoje detêm vamos dizer assim, essa denominação. Eles são cidadãos, eles são sujeitos da sua pátria, o que não acontecia com os escravizados do Brasil. Então, aqui eu vou interromper o compartilhamento, eu quis trazer para vocês dois exemplos desse processo, vamos dizer assim, de nós encontrarmos na trajetória da literatura esses momentos de ruptura. Então, nós não vamos buscar no passado da nossa literatura, da nossa cultura, não a confirmação de ser romântico, ser realista, ser simbolista, ou a representação de um certo estilo, de uma certa sociedade, mas aqueles momentos em que a literatura foge ao esperado e traz, muitas vezes, aquilo que está oculto, o lado oculto, vamos dizer assim, como denomina o Walter Mignon. Então, isso posto, eu vou passar a palavra para a Cristine, vou me colocar no mudo e agradecer a audiência de vocês e, particularmente, a colaboração da Cristine. Eu que agradeço, né, professora, o convite, agradeço por estar aqui e por colaborar, de certa forma, com essa discussão tão presente, tão atual, né, hoje em dia. Aonde a gente vai, a gente ouve falar em decolonial, em pós-colonial e também nessa tensão que há entre essas nomenclaturas. Então, a gente está sempre buscando entender. Eu estou aqui na posição de também alguém que busca entender e dialogar com vocês que estão aqui. Então, eu vou falar um pouco sobre... Na verdade, eu vou fazer um apanhado sobre o texto. A minha filha, que ela não pode me ouvir falar, que ela já tem que vir aparecer junto. Então, eu peço desculpas já de antemão, as intromissões da Maria Clara. E eu preparei um... Filha, por favor, agora não. Eu preparei
um esboço sobre o texto para que a gente, para poder apontar elementos desse texto do Walter Mignolo e que a gente depois possa refletir e discutir. Então, algumas coisas que eu vou falar vão ser meio repetitivas, porque, claro, é em colaboração com isso que a professora Regina acabou de apresentar. Então, o texto, como vocês sabem, é o pensamento decolonial, desprendimento e abertura, um manifesto. Então, no começo do texto, ele já vai fazer uma apresentação sobre como esse texto surgiu em meio a um projeto coletivo que ele tinha com o seu grupo de pesquisa, que é a modernidade, que voltava-se esse coletivo à modernidade e à colonialidade, onde eles se reuniram. Foi daí que veio o texto, né, em 2003, na cidade de Chapel Hill, para discutir o tema central, que era teoria crítica e decolonização. Esses participantes, eles foram instigados a refletir sobre algumas questões, dentre elas, o papel da teoria crítica no cenário atual, considerando as revoluções pluriversais, ancoradas em histórias locais e em conflitos e cumplicidades com o Ocidente. Além disso, também eles pensavam na relação entre a teoria crítica e os sujeitos subalternos contemporâneos. Então, como os malditos da terra, que é uma expressão do Fanon, ou a multidão, que é uma expressão de Hadi e Negri, eu não sei como é que se pronuncia direito, mas enfim, que esses malditos da terra e essa multidão, elas vão substituir o proletariado que Horkheimer vai falar nos anos 20. Então, é mais ou menos dentro dessa teoria crítica e em como essa teoria crítica ela vai se posicionar a partir desses novos questionamentos em cima. Filha, agora não dá. Gente, desculpa, tá? Eu vou começar a falar, Maria Clara já me interrompe. Então, além disso, eles questionam também essas transformações necessárias que incluem as questões como gênero, raça e a natureza. Hoje estão presentes essas questões nas maiores discussões que a gente vê contemporaneamente, né? Então, como isso vai implicar a proposta da teoria crítica, que é um dos motivos da reunião, né? Pensar a teoria crítica dentro desses novos parâmetros, e se esses parâmetros fazem com que a proposta original da teoria crítica ela tenha que ser abandonada, ou pelo menos reformulada. Então, essas reflexões do grupo, elas não eram inéditas. O Santiago Castro Gomes e o Nelson Maldonado, por exemplo, Maldonado Torres, eles já tinham abordado temas semelhantes, mas o projeto coletivo ele trouxe a novidade de incorporar a categoria da decolonialidade com a extensão do conceito da modernidade, como uma extensão, assim, algo que está fazendo parte da modernidade e da colonialidade, quase como o reverso da moeda desse conceito de colonialidade que está entranhada na modernidade e que tem o decolonial como um outro viés, uma outra parte, né? Então, numa nova reunião em 2005, o grupo reafirmou que a colonialidade é constitutiva da modernidade. Então, é mais ou menos o que a professora tinha falado, que a grande questão é ver que a colonialidade, a modernidade, na verdade, ela não era algo à parte da colonialidade. Ela é algo que estava junto, é quase como um processo, que depois um vem do outro, né? Ou seja, o pensamento decolonial ele já estava presente na ideia de que a modernidade não poderia existir sem a colonialidade. Essa constatação revela como a lógica colonial ela é sustentada pela retórica do progresso e da salvação, que mascara a violência e as desigualdades estruturais que ela perpetua. Então, o colonialismo, ele frequentemente justificava a suposta missão civilizatória com o objetivo de salvar os povos colonizados da barbárie, do atraso ou da falta de racionalidade. Mas, se a gente entender que a colonialidade está intrínseca à modernidade, a gente vai perceber que essa ideia de salvação e progresso
da modernidade, ela já carrega em si uma lógica profundamente opressiva e contraditória, que é algo que o Fanon vai dizer em relação aos condenados da terra, né? Porque esses condenados da terra, eles vão vir justamente dessa exploração que se prega como salvação e como progresso, né? Como progresso, como trazer a racionalidade para aqueles que não têm. E essa mesma opressão, ao longo do tempo, ela vai trazer também um descontentamento, uma desconfiança e uma resistência entre aqueles que enfrentam essa violência imposta pelo poder imperial. E é justamente essa energia de resistência que traduz os projetos decoloniais, que, paradoxalmente, também eles são constitutivos da modernidade. Então, ao mesmo tempo que existe uma ideia de progresso, existe a exploração desses sujeitos que estão atrelados a esse progresso, e a contrabalança disso é a resistência que isso impõe, porque nem todos aceitavam de forma submissa a imposição de subalternização que lhe era imposta. Então, essa colonialidade, ela é exemplificada, por exemplo, hoje em dia, né, como a gente vai ver, na extrema pobreza, por exemplo, da África, em questões das doenças que são propagadas, e esse outro lado ele não é reconhecido pela retórica da modernidade como a contraparte necessária, mas algo como se fosse externo a essa modernidade, algo que não aparece na balança, sabe? Como um sistema que está, ao mesmo tempo, forjando algo que vai ter o seu reverso. E esses grupos que se dedicam a combater a pobreza, algumas vezes, eles se juntam em associações, e ele vai dar alguns exemplos, né? O Miolo, eles, ao mesmo tempo que eles querem combater a pobreza, eles não questionam a ideologia subjacente à modernidade, nem esses abismos que a modernidade cria e encobre, como a grande miséria, como a questão da AIDS na África, ou N outros aspectos. Então, os impactos estruturais da economia capitalista estão em cima dessas questões. E essa estrutura capitalista e moderna, ela não é questionada por esses grupos que buscam minimizar essa pobreza ou esses problemas que decorrem do capitalismo. Então, os debates contemporâneos, eu vou ler um resumo que eu estruturei para eu não me perder também nas minhas reflexões. Então, os debates contemporâneos, seja na mídia sobre a guerra contra o terrorismo, que é outro lado da moeda, tanto do capitalismo quanto da estrutura moderna que está por trás dessa exploração, seja em relação aos levantes e movimentos sociais, raramente reconhecem que a lógica da colonialidade é mascarada pela retórica da modernidade, alimentando a resistência daqueles que foram humilhados, esquecidos e marginalizados. E é precisamente essa força de resistência que a decolonialidade representa. Ela não se rende à lógica colonial, nem às ilusões perpetuadas pela modernidade, ilusões de salvamento, de progresso, que vai trazer modernidade para aqueles lugares onde foram explorados, primeiramente pelo colonialismo e depois pela concepção moderna e capitalista. Mas essa lógica das ilusões perpetuadas pela modernidade, ela se afirma como uma ruptura e uma possibilidade de transformação, pensando no decolonial, né? Então, nesse contexto, o decolonial é uma forma de pensamento que se desprende das amarras da racionalidade moderna e se abre para novos horizontes. Então, é isso que o Miolo vai pensar nesse ensaio dele. Como o pensamento decolonial, ele estrutura suas bases para pensar uma epistemologia,
um pensamento crítico de outro modo que não firmado pelo pensamento racional que tem sua origem no colonial, numa exploração do sujeito marginalizado. Então, para Walter Mignolo, ele sugere desde a própria fundação da modernidade e colonialidade como uma contrapartida inseparável o decolonial, né? Ele está ali ligado a isso, porque ele é o reverso da moeda. Então, nas Américas, a gente pode identificar que as primeiras manifestações desse pensamento vão estar situadas num legado indígena e afro-caribenho. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo a exploração colonial e depois ele vai dizer, a própria questão do imperialismo, elas estão ligadas a um outro pensamento reverso que também está acontecendo ao mesmo tempo, que no caso aqui ele vai dizer que é o legado indígena e afro-caribenho, que depois também vai emergir na Ásia e na África, mas de maneira distinta, como uma resposta ao contexto do Império Britânico e do colonialismo francês, e não como uma continuidade direta das formulações americanas que vinham antes no século XVI. E um terceiro momento para ele, de ruptura entre o pensamento racional, imperial e colonial, vai ser o momento da convergência dos movimentos de descolonização na Ásia e na África, que vai se intensificar durante o período da Guerra Fria depois, quando os Estados Unidos vão assumir uma posição de liderança global. Esses movimentos, embora diferentes em suas manifestações, eles vão reafirmar o pensamento decolonial como uma forma de resistência ativa às lógicas coloniais e modernas, abrindo caminhos pluriversais para reflexão e transformação. Então, acho que isso é uma questão importante do texto do Mignolo, porque aí ele vai pensar como se dá o pensamento outro, aonde ele surge. É o que a professora Regina mais ou menos estava falando quando ela trouxe esses exemplos anteriores. Aonde, mesmo não contemporaneamente, aonde a gente consegue perceber essa virada decolonial, porque ela já existia lá mesmo, no momento em que se estava processando, que estava acontecendo a exploração colonial. Ali já havia um pensamento, um raciocínio que tentava ir contra a maré, vamos dizer assim. Então, o Walter Mignolo ele vai ressaltar que na contemporaneidade, após o término da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, o pensamento decolonial começa a traçar a sua própria genealogia. E esse giro do saber decolonial ele vai surgir como uma resposta direta à formação e consolidação da matriz colonial de poder, que é um conceito, como a professora Regina já tinha falado na sua apresentação inicial, proposto pelo Quijano. É nesse contexto que o pensamento decolonial ele vai se afirmar como uma alternativa crítica e transformadora. Então, embora a reflexão sobre o giro epistêmico decolonial seja relativamente recente, a prática, e é isso que ele firma nesse texto, a prática decolonial, ela emergiu antes, quase que de uma forma natural, como uma resposta direta à criação e consolidação da matriz colonial de poder, que é descrita pelo Quijano ainda nos anos 80. Então, o Mignolo vai identificar que as primeiras manifestações desse giro decolonial, elas já aconteceram no século XVI e no início do XVII, isso nos reinos hispânicos, no vice-reino hispânico, mas também ela aconteceu no século XVIII a partir da colonização inglesa. São dois movimentos diferentes, mas que acontecem ao mesmo tempo colonialmente e voltada à questão do imperial, vamos dizer assim. Então, no contexto hispânico, ele vai citar o exemplo do Vamán Poma de Ayala, que em 1616 enviou a obra Nova Crônica e Bom Governo ao rei Felipe III, no vice-reino do Peru.
como uma tentativa de diálogo crítico e reivindicativo. Então, no contexto inglês, de outro lado, ele vai destacar a obra do Otobá Kogoano, que é um ex-escravo que, em 1787, denunciou os horrores da escravização. Esses exemplos, eles vão buscar evidenciar que o pensamento decolonial não é um fenômeno recente, como eu estava dizendo, mas ele possui as raízes, possui suas raízes históricas profundas, manifestadas já em contextos distintos de resistência e contestação, dentro das próprias estruturas, de um lado colonial, de outro imperialista. Então, ambos os textos, o de Poma e de Kogoano, eles podem ser entendidos como tratados políticos decoloniais, que, em função da colonialidade do saber, foram esquecidos pela historiografia. E o Miolo vai destacar que a importância de resgatar esses autores e as obras é fundamental, porque eles permitem acessar um pensamento outro, como eu disse, que emerge diretamente das suas experiências vividas enquanto sujeitos explorados, ou no contexto da colonização ou do imperialismo. E no caso do Kogoano, por exemplo, esse pensamento é profundamente marcado pela memória traumática da escravização. E o Miolo, ele vai pensar, então, a partir disso, a genealogia do pensamento colonial nesses dois indivíduos, o Poma e o Kogoano, que eles vão se configurar como os alicerces dos fundamentos decoloniais. Então, ele vai buscar lá no século XVI e depois 17 para 18, os fundamentos do decolonial. E segundo segundo Miolo, esses alicerces eles são comparáveis em relevância histórica ao papel que os gregos desempenharam para o pensamento ocidental. Então, o que vai diferenciar esses autores, ao contrário de outros, é que no século XVI eles defenderam os povos indígenas e no século XVIII, por exemplo, eles se posicionaram contra a escravização. Poma e Kogoano, eles pensaram a partir do próprio espaço e da experiência da ferida colonial. Então, ferida colonial para o Miolo, ele vai buscar essa terminologia da Glória Anzaldúa, né? Que ela vai pensar isso quando há o choque entre o pensamento daquele sujeito do espaço oprimido, né, do espaço explorado, contra o seu opressor, contra o explorador. Então, esses sujeitos que pensam a partir do seu próprio espaço e da sua própria experiência de ferida colonial, eles vão mostrar como a colonialidade vai classificar e hierarquizar as diversidades, de um lado, do novo mundo, por meio de uma epistemologia imperial, criando novas formas de opressão que só podem ser compreendidas por aqueles que vivenciaram diretamente a experiência. E, de outro lado, os autores carregam na sua obra memória e as marcas profundas dessa ferida colonial. Esse pensamento decolonial ele vai emergir inevitavelmente dessa ferida e parte do conceito central da diferença colonial, também da diferença imperial. Então, entre os dois sujeitos desse pensamento que vai sustentar o decolonial, né? E esse conceito ele se refere à construção de um fora que olha o bárbaro como colonial, como sujeito colonial. E como contraponto tem o dentro, que é o civilizado e o imperial. Ambos eles são definidos pela essa lógica do poder colonial. O dentro é sustentado pela crença de que o conhecimento ocidental é totalizante e universal. É só o dele que importa. Então ele vai relegar as outras formas de saber e de ser à margem. Então o giro decolonial ele se apresenta como uma alternativa a essa lógica totalizante e única. Ele vai buscar abrir o caminho para uma nova forma de pensamento, e não só forma de pensamento, mas uma prática de vida. Então, essa forma de pensamento questiona e desconstrói a colonialidade do ser e do saber, afastando da retórica e do imaginário imperial que sustentam a modernidade. E aí o Miolo vai provocar uma reflexão que eu vou ler diretamente dele.
onde, na vida cotidiana, podemos identificar os sintomas dessa tensão irreconciliável entre a retórica da modernidade e a lógica da colonialidade. Essas duas faces de um mesmo corpo. E onde, em meio a essas tensões, surgiria a energia decolonial. E de que maneira ela se manifestaria? Essas questões, elas nos convidam a pensar em possibilidades pluriversais de existir, de resistir e de criar. Então é por isso que ele vai buscar esses dois sujeitos para dizer que naquele momento eles estavam pensando sobre a sua posição de um modo diferenciado e que se contrapõe a essa estrutura totalizante de ver o saber e as experiências mesmo dos sujeitos envolvidos nas questões. Então, nos países industrializados e desenvolvidos, por exemplo, como os membros do G7, a lógica da colonialidade, que permaneceu intacta com a modernidade, ela vai retornar com força. Então, isso é para responder como essa estrutura, essa tensão irreconciliável entre a retórica da modernidade e a lógica da colonialidade, ela vai se expressar nas tensões hoje em dia, né? Então ele vai dizer que isso vai surgir, essa lógica colonial, ela vai retornar com força, como um bumerangue, após séculos de impacto sobre o resto do mundo. Nos países em desenvolvimento, essa mesma lógica ela vai continuar operando de maneira devastadora, destruindo e explorando, por exemplo, os recursos naturais. Um exemplo disso a gente pode ver na Amazônia ou no oeste da Colômbia, onde as máquinas e as bases militares, intervenções intensas, elas ainda continuam buscando uma modernidade e um progresso a qualquer custo. E aí a gente vai ter todo o efeito climático que a gente tem hoje em função dessa busca pelo progresso que está com suas bases firmadas na modernidade e, claro, hoje no capitalismo, que é uma continuação da colonialidade do poder. Esse bumerangue da colonialidade, ele retorna de forma violenta aos centros de poder, como, por exemplo, a gente pode ver nas Torres Gêmeas em Nova York, no trem em Madrid, e os atentados em Londres, e até nos eventos de Moscou, Indonésia e Líbano, que ilustram essas tensões globais, onde, de um lado, há os explorados pelo poder hegemônico, e, de outro lado, há esses sujeitos que, de algum modo, revidam essa exploração. Então, embora essa violência desses atos seja condenada, a gente condene, é igualmente importante a gente não ignorar da onde vem essa causa, as causas dessa violência. A gente não pode continuar a interpretar esses eventos apenas a partir das narrativas que a gente tem apresentadas pela mídia ou pelos discursos oficiais, que eles são fortemente moldados pela lógica da modernidade e pela lógica do capitalismo. Então, essa abordagem simplista, ela encobre os fatos estruturais e históricos que perpetuam ciclos de desigualdade e exploração e, de outro lado, resistência, que é a contraparte dessa moeda. Então, o Miolo vai apontar que o pensamento decolonial ele não está presente, por exemplo, nem mesmo nas publicações de extrema esquerda. E a razão para isso é que o pensamento decolonial ele não se enquadra mais como uma parte da esquerda, mas como algo que vai além da esquerda. Ele representa o desprendimento da episteme política moderna que se articula em termos de direita, centro e esquerda. Então, ele vai além desses termos de direita, centro e esquerda. O pensamento colonial ele vai abrir um espaço para algo diferente disso, algo que vai estar em movimento, não que se oponha diretamente, mas que encontre uma diferença entre todos esses movimentos que se opõem, mas que se fortalecem e que se preenchem. Então, observando esses movimentos de descolonização, o Miolo vai destacar que uma das razões pelas quais muitos desses movimentos de esquerda mesmo, eles fracassaram, é que assim como no socialismo ou no comunismo, algumas mudanças ocorreram
mas as ideias e as formas de pensar seguiriam as mesmas, estruturadas no sistema ocidental, grego, latino e com as suas versões modernas. Então, quando as elites locais elas assumiram o poder nas ex-colônias da Ásia, da África e da América, por exemplo, com a descolonização, esses estados recém-descolonizados, muitas vezes, eles adotaram as regras do sistema liberal, que foi o caso da Índia, por exemplo, quando tentaram adotar o marxismo, no Congo, por exemplo, também, de outro lado, né, sobre a liderança de Patrice Lumumba. Miolo aponta que, apesar das mudanças políticas, a estrutura de pensamento colonial ela permaneceu intacta, o que acabou limitando as transformações profundas que o movimento da descolonização buscava. Então, o grande mérito da descolonização foi ter colocado uma ideia de pluriversalidade decolonial como um contraponto a essa universalidade hegemônica imposta pelos impérios coloniais. Mas o limite desses movimentos de descolonização foi a incapacidade de criar um espaço para um novo tipo de pensamento. Então, não adianta romper com o colonial. A gente precisa romper com o pensamento colonial, que esse rompimento vai ser capaz de gerar um mundo onde diferentes formas de viver e pensar possam coexistir. E é por isso que ele traz, por exemplo, o Poma, porque o Poma, no seu estudo, ele vai apresentar uma nova forma de governo. E ele vai mandar esse estudo dele para o rei. Só que ele vai ser visto como algo simplório. Por quê? Porque era justamente escrito por um indígena que não tinha o conhecimento das ciências ocidentais. Então, ele é descartado. Então, voltando aqui à questão da colonialidade e do descolonial a partir das guerras de independência, por exemplo, o limite desses movimentos foi justamente a incapacidade de criar um espaço para um novo tipo de pensamento, para gerar um mundo onde diferentes formas de viver pudessem coexistir. Então, justamente, o ponto defendido pelos zapatistas, por exemplo, com a ideia de um mundo onde caibam muitos mundos, ou também essa ideia abraçada pelo Fórum Social Mundial com o lema de outro mundo é possível. Então, esse outro mundo imaginado, ele não pode ser simplesmente liberal, cristão ou marxista. Nem uma combinação dos três. Precisa ser algo novo, que garantiria a vitória. Porque se a gente pensasse numa união dos três, isso ia garantir essa vitória da bolha moderna, colonial, capitalista, imperial. O que o Fukuyama ele chamou de fim da história, que seria a vitória da modernidade, a vitória capitalista, que depois vai se sustentar com a queda do Muro de Berlim, por exemplo. Então, nesse cenário, o marxismo ainda seria visto como uma oposição necessária para sustentar o sistema. Então, não adianta haver uma oposição binária. Precisa haver uma ruptura com um modo de pensar. Porque o fim da história ele representaria a vitória do liberalismo, mas apoiado pelo cristianismo conservador, enquanto a esquerda marxista e a filosofia da libertação continuariam a protestar contra isso. Um como o complemento necessário para a perpetuação do outro. Mas o Miolo vai continuar dizendo que os processos de descolonização foram frequentemente encarados como uma libertação dos impérios coloniais. Mas, na prática, as colônias passaram de um império para o outro, perpetuando, continuando a opressão. Então, as verdadeiras intenções desses movimentos foram silenciadas pela narrativa oficial e pela lógica da modernidade que distorceu as causas. Por isso é fundamental repensar os processos, como esses processos se dão no momento de ruptura com a colonialidade e de busca de um novo pensamento que, sim, decolonial. Então, esse pensamento decolonial, ele surgiu e continua a se desenvolver em um diálogo conflitivo com a teoria política da Europa, que foi originalmente formulada para a Europa
e a partir daí se expandiu para o resto do mundo. E esse confronto gera o que a gente pode chamar de pensamento fronteiriço. Então, é justamente quando o pensamento que vai contra não só a direita, mas a direita e a esquerda, ao modo de pensar dual, é justamente nesse modo de ver que o pensamento fronteiriço vai ter que vir e romper com essa dualidade, pensando algo plural, com vários questionamentos, várias formas de pensar que se distanciam dessa dualidade. Então, ao se distanciar dessa concepção de tempo também imposta pela modernidade, que organiza o mundo em categorias fixas, o pensamento decolonial evita as limitações dessa crítica pós-colonial. A pós-colonialidade, como abordada por pensadores como Said, Baba, Spivak, ela está fortemente vinculada à pós-modernidade, baseada em figuras como Foucault, Lacan e Derrida. Então, ela é ainda um pensamento eurocêntrico, um pensamento voltado a uma epistemologia que é firmada no pensamento hegemônico. E não é isso que o decolonial busca e se propõe. Então, para ele, por exemplo, trazendo o caso de Voma Poma, ele se basearia em línguas e memórias indígenas que desafiam essas origens da modernidade e que desafiam essa vinculação a uma episteme única, a uma episteme que só ela é a verdade absoluta. Já no caso do Koguano, o foco vai estar nas memórias e a experiência da escravização, que questionam tanto a economia quanto a teoria política que sustenta a modernidade. O Miolo vai destacar que todo pensamento ele é sempre influenciado por um contexto específico. Então, ele é sempre localizado. No caso do Poma, nas Américas. No caso do Koguano, na escravização feita pelo Império, tanto inglês quanto francês, por exemplo. Então, ele é localizado. Mas, apesar disso, é uma tendência de se tratar as ideias provenientes da história e da experiência europeia como se fossem universais ou deslocalizadas. Esse deslize ele tem sérias consequências, que a gente vai ver, por exemplo, no século XVIII, muitos pensadores iluministas criticavam a escravização, mas eles continuavam a considerar os negros africanos como seres inferiores. Então, esses preconceitos, eles impactaram lá e continuam a impactar a forma como o conhecimento é produzido e disseminado, assim, prolongando e repercutindo a uma geopolítica do saber baseada nessas epistemes universais e firmadas em preconceitos, entre outras coisas. E o pensamento decolonial ele se posiciona como uma oposição a isso, mas não como algo oposto ou contrário no sentido binário, clássico, como, por exemplo, como a gente vê no comunismo da União Soviética, que se opôs ao liberalismo da Europa Oriental ou nos Estados Unidos. Assim, isso é de outro modo, ele vai surgir como uma posição deslocada disso, vinda de diferentes contextos ao redor do mundo, e que desafiam essa ideia de um pensamento único e dominante. É como se a gente pensasse hoje, sim, na ideia de uma cultura LGBT, se a gente pensar em contemporaneidade, né? LGBT, ou então negra, ou então feminista, são várias questões que se colocam para questionar uma ideologia dominante que se impõe como única e que consiste na exploração do outro para firmar privilégios e, enfim. Então, construir a base do pensamento decolonial a partir do Poma e do Koguano, que são a base da genealogia que o Miolo vai se propor, vai abrir um caminho para uma narrativa global que se diferencie da teoria pós-colonial, por exemplo. Essa genealogia não se limita a um grupo específico, mas envolve figuras como Gandhi, Dubos, Marie Teg, que eu não sei pronunciar direito, Amilcar Cabral, Aimé Césaire, Frantz Fanon, e por aí vai. A própria Glória Anzaldúa, que eu citei antes,
E ela se estende para movimentos sociais, como os dos sem terra, os zapatistas, em Chiapas, e movimentos indígenas e afrodescendentes na Bolívia, Equador e Colômbia. São esses exemplos que o Miolo vai dar para falar de um pensamento que não é dual e que se opõe a esse pensamento dual. Essa genealogia do pensamento decolonial, portanto, ela é global e não se restringe apenas a indivíduos. Estende-se também aos movimentos sociais e às instituições, como, por exemplo, a criação do Fórum Social Mundial. Então, trazer isso, essa reflexão, é importante porque o potencial de transformação e descolonização já estava lá no Poma e lá no Kogoano. O Poma ele conseguiu observar e compreender que o mundo, a partir da perspectiva do sujeito colonial, ou seja, de alguém enraizado nas culturas andinas e confrontado com a chegada do castelhano e com a visão eurocêntrica do mundo, ela vai ser fundamental para esse sujeito, que representa e compartilha da mesma visão de identidade que é dos seus companheiros de luta e é diferente da identidade moderna que surgia na Europa, no Renascimento, onde o indivíduo se via como um sujeito autônomo. Embora tanto os nativos quanto os castelhanos não tivessem acesso privilegiado à verdade histórica, cada um possuía uma subjetividade única, moldada por sua localização geográfica histórica, como línguas, tradições, mitos e memórias. Essa singularidade das experiências, ela não pode ser negada a nenhum dos dois grupos. Embora os castelhanos se considerassem detentores de uma verdade universal que, na sua visão, não se aplicava a nenhum outro povo fora do contexto cristão. Além disso, como sujeito colonial, Poma vivia uma subjetividade fronteiriça, ou seja, uma consciência mestiça ou de dupla visão, algo que nenhum castelhano podia compreender. Então, o pensamento fronteiriço ele surge dessa diferença entre o poder imperial e colonial e entre os sujeitos colonizados. Assim, esse tipo de pensamento não é natural para aqueles que pertencem ao império, mas ele emerge de forma evidente entre os que vivem a ferida colonial. Poma e os cronistas castelhanos, por exemplo, eles estão separados por uma diferença epistêmica colonial, algo invisível para os castelhanos, porque não são eles que sofrem as consequências, mas ela se apresenta, essa diferença colonial, do pensamento colonial, como uma muralha, por exemplo, para Poma e para esses sujeitos colonizados. Porque justamente no confronto com esse muro que o Poma vai escrever e vai tentar repensar essa estrutura colonial para que se consiga conviver de forma harmônica. Mas ele, óbvio, não vai ser considerado pelo sujeito colonial. Então, para Miolo, o Poma é uma porta de entrada para o lado mais sombrio do Renascimento, enquanto que o Kogoano ele vai representar a entrada para o lado mais sombrio do Iluminismo, porque o Kogoano vai publicar o trabalho político dele, que é visto pelo Miolo como decolonial, em Londres, em 1787, com um longo título que é assim: Pensamentos e Sentimentos do Mal e do Tráfico Perverso da Escravidão e do Comércio da Espécie Humana, humildemente submetidos aos habitantes da Grã-Bretanha por Otobá Kogoano, um nativo da África. Nesse texto, o Kogoano faz uma crítica direta e feroz à escravização. E o Miolo vai destacar que essa crítica, realizada por um sujeito negro escravizado, crítica que ele faz aos comerciantes e exploradores brancos, ela foi tão contundente quanto a que Poma fez à sua época e no seu lugar a colonização hispânica. Então, tanto a crítica de Kogoano quanto a de Poma, elas se escrevem nesse espaço do giro decolonial, que vai pensar a exploração colonial a partir da ferida colonial. É a partir do sujeito que sofre que o pensamento emerge. E aí eu cito um trecho da obra do Kogoano.
Esse tráfico básico de sequestro e roubo de homens foi iniciado pelos portugueses na costa da África. Os espanhóis seguiram seu exemplo infame e o tráfico de escravos africanos foi considerado mais vantajoso para eles, para permitir que vivessem com facilidade e riqueza pela cruel submissão e escravidão de outros. Os franceses e ingleses e algumas outras nações na Europa, ao fundarem assentamentos e colônias nas Índias Ocidentais ou na América, seguiram da mesma maneira e se uniram aos portugueses e espanhóis para roubar e pilhar a África, bem como para desperdiçar e desolar os habitantes dos continentes ocidentais. Fim da citação. Miolo, a partir do trecho citado, ele aponta que a transformação de seres humanos em algo descartável pode ser pensada para além do conceito de vida nua proposto por George Agamben ao estudar o Holocausto. Koguano, ele já realiza isso, essa crítica, em 1787. O fenômeno que será retomado, por exemplo, depois, mais contemporaneamente, a partir do conceito de necropolítica de Mbembe. Assim, quando se examinam as divisões impostas pelos impérios e pelos estados nacionais à luz das consequências da colonialidade, fica claro o quanto a lógica imperial resultou em disputas por seres humanos como mercadoria. Miolo vai afirmar que as ideias de Agamben, elas são fundamentais, mas são limitadas, pois elas já se concentram em um contexto específico. O que Agamben observa sobre os refugiados da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto é apenas uma parte de um ciclo maior de desumanização que vem se arrastando há séculos. Então, esse conceito de vida nua e de vida supérflua, ele já está estruturado no pensamento já no século XVI. E é isso que o pensamento decolonial vai trazer ao questionar essas epistemes que fazem com que se pense a vida nua só a partir de eventos que traumatizaram, porque são eventos relacionados a sujeitos brancos. Então, o Miolo vai reforçar que o Koguano já havia apontado esse ponto crucial. Então, a genealogia do pensamento decolonial, que é frequentemente desconhecida na tradição intelectual europeia, revela que Agamben, ao se voltar para filósofos como Hannah Arendt e Heidegger, ele acaba ignorando ou não levando em conta o pensamento de figuras chaves de uma genealogia imperial como Aimé Césaire, por exemplo, que em 1955 já observava que muitos pensadores europeus não percebiam que o racismo e a violência colonial estavam intimamente ligados às suas próprias práticas. Ele criticava a humanidade ocidental por criticar Hitler, por exemplo, e não percebia que a verdadeira condenação deveria ser dirigida à violência que a Europa exercia, inclusive contra os seus próprios outros, dentro da Europa, com os árabes, com os indianos e com os africanos, tratados da mesma forma que Hitler tratou seus inimigos. Então, nesse sentido, a vida nua, identificada por Agamben, já era uma realidade vivida por povos indígenas e negros desde o 16. Então, muito antes de ser analisada pelos pensadores europeus. Então, a ideia de que vidas brancas poderiam ser descartáveis, isso sim era algo novo e que chocou a Europa e a Anglo-América. Então, na história das ideias, da filosofia e da ciência, tanto na Europa quanto fora dela, a questão da desigualdade foi dada como certa. Isso é outro lado da moeda, né? Pensando nessa episteme onde a desigualdade era questionada, então o Miolo ele vai trazer para a reflexão também o pensamento do Rousseau. E como muitos outros pensadores iluministas do século XVIII, por exemplo, incluindo Kant, Rousseau vai condenar a escravização. Mas essa condenação, ela não surgiu da aceitação plena da igualdade entre os europeus e africanos. Então tá lá. Por que que choca? Porque quando é feita com escravizados, eles não são sujeitos, direitos
que tenham direitos iguais aos europeus. Então, por isso que choca porque se está fazendo algo com um igual a si. E os escravizados não eram nem parte de sujeitos, eles eram bens. Então, para Rousseau, a desigualdade natural foi um princípio racional que não apenas justificava a injustiça da escravização, mas também sustentava a ideia da inferioridade dos negros africanos. E o discurso político do Cogoano, em relação com esses discursos, apresenta uma visão distinta sobre liberdade e direitos. Para ele, o direito fundamental é o direito de cada pessoa ser livre e igual, não em relação ao governo, mas em relação aos outros seres humanos, iguais. Em seu tratado, Cogoano traz uma crítica incisiva aos impérios coloniais e aos traficantes de escravos, acusando-os de agir contra os princípios da ética cristã. Aqui, a ética cristã, ele avalia não como, mas como uma ética de olhar o sujeito de forma democrática mesmo, de forma igualitária. Então, ele também analisa a economia da escravização no seu tratado, destacando o desvalor das vidas negras. Então, o argumento do Cogoano, ao defender a igualdade dos negros em um mundo onde a política e o conceito de humanidade eram controlados pelos brancos, que enxergavam a desigualdade natural, se alinha com a virada decolonial, afirmando que os seres humanos são iguais e livres um perante os outros, e não perante um Estado. Em contraparte, por exemplo, de Rousseau, que defendia a igualdade formal dos homens diante do Estado, mas via desigualdade no estado natural dos sujeitos. Essa diferença coloca Cogoano em um caminho distinto, por exemplo, dos abolicionistas brancos, que, apesar de se oporem à escravatura, ainda consideravam os negros como sujeitos inferiores. Dessa forma, a narrativa de Cogoano vai se apresentar como uma contrapartida política, desafiando a visão, por exemplo, do iluminismo. Gente, eu peço desculpa, né, pelo atropelo. É mais ou menos por aí que eu fui pensando o texto do Miolo como uma contrapartida a um pensamento não só hegemônico, mas a um pensamento dual que se complementa. Então, são pensamentos outros, pensamentos plurais que entram nesse diálogo, trazendo o outro para a conversa. E aí ele vai trazer o Cogoano como parte da sua genealogia decolonial. Então é isso, gente. Peço mil desculpas pelo atropelo. Não, está muito bom, Cristi. Queria te agradecer mesmo a tua leitura, que é bem completa do texto, né? Praticamente substitui o próprio Mignolo. Está muito bom. E eu espero que tenha ficado claro para o pessoal o que constitui não apenas uma teoria do decolonial, mas uma prática acadêmica e que representa, vamos dizer assim, o lugar que cada um ocupa no estudo do seu objeto. Quer dizer, se eu estudo o objeto literário ou manifestações, nível ritual, mítico, etc., eu tenho que pensar como é que eu estou lidando com uma cultura adquirida no Ocidente e o modo como isso pode ter um elemento disruptivo, vamos dizer assim, em relação a ideias feitas já prontas, né? O que é o ponto de partida, né? No texto do Mignolo, e a Cristina exemplificou muito bem, a partir de dois autores, sobretudo um deles, o Cogoano, que vem assim, como é que eu vou pensar a tradição ocidental de um outro olhar? Que não é o meu olhar também, é o olhar daquela criatura que viveu aquele momento e interpretou de uma tal maneira. E eu acho que essa prática ela tem muito a ensinar para nós que lidamos com algumas ideias já prontas, ideias adquiridas a propósito da cultura ocidental.
né? Nós estamos inseridos nessa cultura, mas, ao mesmo tempo, nós temos que tomar distância em relação a essa cultura e tentar pensá-la a partir de outros olhares e outras formas de representação. Esse é um esforço muito grande que a gente precisa fazer se a gente está afinado a um pensamento decolonial. Não sei se vocês gostariam de fazer perguntas, a gente se alongou bastante, Só, só, mas só, só queria só falar uma coisinha que eu acho ok. e o interessante é que ele vai buscar esse pensamento outro já em- anterior, enquanto as coisas estão acontecendo, porque hoje em dia, enquanto a gente reformula essas ideias e repensa essa estrutura única, é muito fácil a gente dizer, olha, a cultura popular. Então, enquanto estava acontecendo, por exemplo, esses dois autores escreviam e eles eram julgados e depois descartados. Então, a importância de buscar essa outra forma de pensamento lá anterior para dizer que sim, já lá existia, não é só um movimento recente de, de pensar um outro. Há Uhum. que se retomar aquilo que foi feito também lá atrás. Exatamente, eu acho que esse é o ponto mais importante, quer dizer, a gente ser capaz de rever a tradição, a história, o passado, e buscar essas segmentações, essas fissuras, porque não somos nós que estamos inventando a roda agora e descobrindo o que que é o novo, e o contestador e assim por diante, mas como isso já estava dentro de uma cultura divergente, como é a cultura americana, no caso um dos exemplos que tu apresentaste, retirados do miolo, ou na cultura africana, como outro exemplo, né? Quer dizer, então, quando a gente estabelece esses paradigmas, a gente pensa dessa maneira, inclusive as ideias de atraso ou de um ou superioridade de outro se desfazem. Nós tendemos a pensar sempre a cultura europeia como a cultura do progresso, a cultura do futuro, a qual nós chegaremos um dia. E, na realidade, nós vamos encontrar nessa reflexão do Mignolo uma preocupação em recuperar, num dado tempo, aquilo que esses autores antecipavam a propósito do modo de organização ou da sociedade, ou da economia, e principalmente das relações humanas, né? Então, acho isso é talvez a grande virada decolonial que pretende o giro decolonial, né? Como tu usaste a expressão, que o Miolo pretende. Então, se vocês quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta, fiquem à vontade. Sei que a gente se estendeu bastante, mas estamos aí à disposição. Houve algum... fala, Juraci, desculpe. Tem que botar o som. Eu quero agradecer a exposição que foi feita e que trouxe muitos elementos para reflexão, de fato. Não é algo simples, é muito complexo, não basta saber os conceitos, é preciso renovar o ponto de vista, o modo de ver as coisas e de lidar com elas. Então, realmente, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, a Regina e a Cristine, pela exposição. Obrigada, Juraci. Muito obrigada. Realmente a, a tua observação só fortalece esse interesse que todos nós temos, todos, eu digo todos, porque nós temos ainda um grupo aqui, de tentar avançar no conhecimento. Alan, Olá, boa noite. Acho que só fazer alguns comentários rápidos, assim, né, a partir dessa ideia da decolonialidade. Acho que é um tema que me interessa muito. Acho que um aspecto fundamental dessa discussão, e que eu gosto sempre de trazer para a minha prática, né, é pensar o colonialismo, né, nessa conexão que o Quijano traz, que eu acho que é muito interessante, de trazer o aspecto da racialização, né, de pensar o papel do racismo no colonialismo, porque quase sempre a gente desvincula, acho que essa é uma grande contribuição do Quijano, mas que ainda não é consenso, assim, na minha perspectiva, né? Eu penso que ainda hoje a gente tem uma discussão, uma dificuldade muito grande de trabalhar o colonialismo, a descolonização, a partir do viés da racialização do mundo, né? Quase sempre
muitas pessoas que eu conheço na universidade que discutem a descolonização, elas ainda se afastam da discussão racial. Quase sempre parece que não há conexão entre decolonialidade ou pensar, tensionar o colonialismo fora da discussão racial, né? Então, eu acho que essa é uma contribuição e ainda um desafio, porque muitas pessoas ainda acham que a discussão ela é puramente social, de classe, né? E a questão racial ela não entra. Outro aspecto que eu fiquei pensando é sobre a fala de Nego Bispo, né? Nego Bispo, para mim, é uma grande referência e quando e muitas vezes ele cita a contracolonização como algo diferente, distinto, né? Da decolonização e da decolonialidade, né? E às vezes também nessa distinção entre descolonial e decolonial, eu entendo o que Nego Bispo fala e, de novo, não é uma crítica a Nego Bispo, que para mim é uma grande referência, mas é uma reflexão também para a gente poder pensar que as realidades, os modos de ser e de viver das comunidades quilombolas, elas são heterogêneos, né? Eu acho que um dos aspectos cruéis da colonização é também folclorizar, homogeneizar as experiências dessas comunidades, né? E dos terreiros, por exemplo, de indígenas, e quase sempre o olhar é um olhar externo. Então, eu gosto sempre de pensar também que muitas dessas comunidades, elas são atravessadas também por essa estrutura é, é, colonizadora, né? Essas comunidades também têm que viver todos os dias com essas contradições também. Então, nesse sentido, a decolonialidade ela é uma ferramenta também importante para pensar essas relações, né? Ainda que sim, eu concordo com o Diego Bispo, os modos de ser e de viver dessas comunidades propõem historicamente uma outra lente. Mas a gente também não pode esquecer de que não dá para romantizar as formas como essas comunidades vivem no dia a dia, né? E uma outra questão é também lembrar assim de que a colonização ela nunca acabou para essas pessoas. As comunidades negras, Para indígenas, ninguém. esse giro decolonial ele não é novo, ele não traz novidades no sentido de que essa luta ela é histórica, né? E por isso também que eu concordo plenamente com o que a professora Regina trouxe logo no início, né, de que essa ideia de pós-colonial ela não faz sentido mesmo, né? E dentro desse sistema de pós-modernidade ou até de modernidade, as pessoas negras, indígenas, quilombolas, nós sempre fomos negados. As nossas epistêmias, os nossos conhecimentos, a gente sempre foi pseudo-verdade dentro desse contexto, né, de colonização. Então, eu acho que tem grandes desafios. E aí, uma última coisa que eu penso que é crucial também para nós, a partir do comentário da última colega, né, de que essa discussão ela não pode ser só teórica, ela tem que ser prática, ela tem que ser vivida, ela tem que ser experimentada, porque senão, por vezes também parece, a sensação que eu tenho em alguns espaços é que a gente vai lá, muda as palavras-chave de busca, os museus vão lá, colocam descolonização, decolonização, a gente começa a discutir projeto de pesquisa, mas, por outro lado, a gente está repetindo e reproduzindo as lógicas coloniais, né? Então, eu acho que é uma reflexão também que a gente precisa fazer, não somente como um conceito teórico, mas como uma prática mesmo de vida e de luta política, de estar junto com as comunidades, né? Não é sobre uma tese a mais, sobre um artigo a mais, mas é sobre uma luta política que implica na vida das pessoas, né? Então, eu acho que, mas é isso. Eu gostei bastante de participar e ouvir todo mundo. Muito obrigado, Alan. Teu depoimento é muito bom, é maravilhoso mesmo, porque eu acho que tu colocasse o dedo em várias questões que a gente procurou trazer, mas examinando dentro da tua própria prática, que deve ser bastante intensa, né? Porque tem uma militância em tudo isso, né? Tem uma militância, não é, é como tu disseste, não é mais um artigo que vai fazer a diferença, mas realmente como isso se converte numa atitude perante o mundo e a forma de atuar nele. Há um outro aspecto que é importante no que tu dissesse, que é isso, a sedução da folclorização, né? Quer dizer, aquele Uhum. negócio de, bom, de repente eu vou lá e vou para dentro de uma escola de samba e aí eu me descolonizo. Não, não é isso. Tem nada disso, né? Ou é uma vivência real da pessoa, ou é mera fantasia, né? E essa fantasia a gente não quer vestir. Eu acho muito importante o que tu disseste. Eu agradeço muito pela tua participação, realmente. É muito bom porque isso está sendo gravado, né? Eu acho que fica como um depoimento muito relevante.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer se manifestar, nós já estamos às 20h30. Eu sei que é um fim de dia. Então, eu vou parar a gravação. Então, se alguém quiser fazer comentar alguma coisa fora da gravação, essa é a vez.